Bom, vamos lá, fechando a semana hoje, sexta-feira agora, dia 29 de outubro, queria só fazer alguma coisa um pouco mais explicativa, porque nós estamos vivendo um momento em que o juros futuro, existe um contrato de juros futuro que ele é negociado em bolsa, esse não é definido pelo Banco Central, mas ele é negociado em bolsa, ou seja, livre de oferta e demanda, e basicamente ele mede quanto que o CDI, ou seja, a taxa básica de juros, que hoje está em 7,75 no Brasil, qual a expectativa que o mercado dá que ela vai estar para os próximos meses e anos, tá? Então você pode ter aí o juros futuro negociado até mais do que 2030, onde o mercado precifica esse risco futuro, esse juros futuro lá para frente. Então quanto maior esse juros, quanto mais ele sobe, maior a precificação de que aquele país passará ou passa por um determinado risco naquele momento. Quando os juros caem, ao contrário, a recíproca também é verdadeira e esse risco seria diminuído. Isso falando de livre oferta e demanda, né? Claro que a gente tem alguns detalhes importantes, como por exemplo, quando nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou no Banco Central Europeu tem sido feita agora uma injeção massiva de capital e ele joga os juros para baixo, porque é uma oferta muito grande de dinheiro que acaba jogando juros para baixo. Mas em condição normal, esse juros futuro negociado em bolsa, ele precifica esse risco, se está maior ou menor naquele dado momento. O que a gente viu no Brasil nas últimas semanas foi um aumento expressivo dos juros futuro. Existem umas questões matemáticas que você consegue mensurar se ele subiu muito mais do que deveria, ou seja, se ele está muito mais matematicamente precificado mais alto ou mais baixo, e nesse momento eu julgo que ele está expressivamente mais alto do que o risco institucional brasileiro. Tá? Sim, a comunicação está falha do governo, vai romper teto, não rompe teto, se romper enquanto, esse rompimento do teto de mais ou menos 30 bilhões de reais é algo irrisório, uma vez que o país ele tem 370 bilhões de dólares em dívida, em reservas internacionais, de dívida externa ele tem menos de 100 bilhões de dólares e esse rompimento do teto está na casa ali dos 30 bilhões de reais. Não é isso que quebraria o país, mas o que está falho vai romper o teto de gasto ou não vai? Se for, tem que ter uma comunicação clara, porque é muito ruim romper o teto de gasto. O teto de gasto ele é algo importante para que o país não se endivide massivamente acima do que a lei permite. Então o teto de gasto tem que ser cumprido e é super importante. A comunicação do governo tem sido falha nesse sentido. Então, mesmo que optasse por romper o teto de gastos, que comunicasse o mercado de uma forma mais clara. Olha, vai ser isso, 30 bi por um determinado período de tempo, vai ser curto só por conta disso. Mas não, essa comunicação tá falha, aparece auxílio caminhoneiro, auxílio não sei o quê. Não estou entrando no mérito se eu sou contra ou a favor disso. A questão é que o risco é precificado no mercado. Pois bem, os juros de renda fixa, os juros futuros precificam as rendas fixas. Então você pega uma renda fixa, um título público, por exemplo, aqueles atrelados à inflação, IPCA+, que tem um vencimento, sei lá, em 2030, por exemplo, ele olha o juros futuro negociado em bolsa em 2030 para saber quanto ele vai pagar, remunerar o investidor que comprar esse título. Ocorre que ele tem um funcionamento chamado de marcação a mercado, que diariamente você tem que saber o preço desses títulos. E ele varia de acordo com o juros futuro, é inversamente proporcional. Se o juros futuro sobe, o título diariamente tem a marcação a mercado para baixo. Ele é inversamente proporcional. Em um cenário que o juros futuro cai, esse título valoriza. Então o que acontece? Num cenário de semanas que o juros futuro subiu demais, quem está olhando as suas rendas fixas tem uma marcação a mercado que mostra que o valor dela desvalorizou. Mas se você carrega para o vencimento, você tem aquela taxa que você contratou. Ou seja, se você compra hoje um título público que te paga IPCA mais 5, inflação mais 5 e o juros futuro vai subindo, o valor do título que valia R$1.000 passa a valer 999, 998. Mas isso se você for sair antes do vencimento. Aí você sai com desvalorização. No cenário em que o juros futuro cai, esse título passa a valer 1.001, 1.002, 1.003 e você sai com lucro se sair antes do vencimento. Agora, se você carregar pro vencimento, você tem aquela taxa contratada de inflação mais 5, IPCA mais 5 e isso não altera. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque como os juros futuros subiram forte nas últimas semanas,
quem está olhando diariamente as suas próprias carteiras está vendo que pode ter desvalorização na parte de renda fixa. E aí você fala, tô perdendo dinheiro se você sair antes do prazo. Esse é o funcionamento de renda fixa no mundo inteiro, atrelado à inflação. No mundo inteiro. Então, é assim que funciona. Você teria prejuízo se sair de renda fixa no momento em que os juros futuros sobem demais. Mas bem, se esses juros futuros começarem a cair, que é o que eu acho que vai acontecer daqui a um tempo, esses títulos valorizam. Agora, abrem-se oportunidades de comprar títulos de renda fixa com taxas exorbitantes. Por exemplo, você compra um título público agora, pagando IPCA mais 5,5%, com vencimento em 2024. Isso dá mais de 15% ao ano se você carregar para o vencimento, mais de 50% em 3, 4 anos. É muita coisa. Então o que eu quero dizer é entender esse funcionamento de que a mesma renda fixa traz volatilidade na carteira, mas não significa que você está tendo prejuízo, mas em contrapartida abre-se uma baita oportunidade para comprar papéis de renda fixas que antes estavam pagando 2, 3, 4%, agora está pagando 15% e não deve durar por muito tempo. Então vale esse tutorial porque oportunidades estão aí e vale a pena serem aproveitadas. Muito obrigado e um ótimo final de semana.